uma live no meu canal na Twitch, né? Como vocês podem ver, eu tô bombando aí, transmitindo há muitos anos, né? Tô 100 milhões. Bem-vindos aos meus nossos 100 milhões de visualizadores. Hoje eu tô aqui com The Man, The Mar, The Beast of Jah, né? Que o nome já é uma boa referência do quão God o cara é. E é isso, eu apresentei um pouquinho a Taíde. Opa, e aí, Tauã, queria agradecer aí, cara, pelo espaço aí pra gente conversar um pouco aí, brincar sobre Recon, Bug Bounty, Onliners, né? Então eu tive muitas dúvidas vieram para mim sobre as Onliners, né? Então, tanto que eu até parei no vídeo do Stock lá, né, cara? Ele comentando sobre Onliners, enfim. Então eu queria mostrar um pouco, falar um pouco sobre Recon, como algumas pessoas fazem essa parte de reconhecimento de subdomínio, numeração, o tipo de metodologia que eu uso hoje em dia, né? Então, pode ser que ajude bastante pessoas que estão começando agora na parte de bug bounty, de recon, né? Então, alguns pontos que sempre dá para ser ajustados, né? Com um pouquinho de... o cara bota uma ferramentinha aqui, bota outra ferramentinha ali, e aí quando vê, tu já tá num foco muito louco, assim, né? Quando você vai ver, o bicho já tá pegando, e eu acho que assim, né, não só além de você, tipo, ter descoberto muita coisa, ter muita coisa para olhar, né, quando você vai fazendo esse fluxo que tu falou, é super importante a gente levar em consideração também que o Recon é a parte de conhecimento, né, é a parte mais importante não só de pentest, Red Team, Bug Bounty, qualquer coisa, tipo, o Recon que você faz no seu target, no seu alvo, é o que vai dizer se tu vai achar vulnerabilidade nele ou não. Então, tipo, todo o teu resultado depende muito do teu Recon e tem que ser muito bom. Eu sempre digo que o Recon, ele é um cara, como é que eu posso te dizer, pode ter subdomínio, cara, que nem a empresa lembra mais que existe, ou que pensa que tu nunca vai achar, ou que pensa que tá aí o Today's New, o top 1 do Hackerone, né? Tudo automático, tudo automatizado, então o cara, ele cria milhões de possibilidades de DNS, então é 12 servidores, né, trabalhando sobre um Recon. Então, é custo, né, porque, poxa, tem uma infra de 12 servidores dentro da tua casa, quase um colocation, é muito dinheiro para tu manter em questão de luz, internet, link, várias outras coisas, APIs pagas, né? Exato. Principalmente API. Eu acho que assim, ele começou literalmente a se comportar igual uma empresa, né? Já praticamente. Que, tipo, o cara tem. Com certeza tem um budget para. É praticamente isso. Deve ser sinistro a infra desse cara. E conversando contigo esses dias de madrugada, bastante dias de madrugada, né? Aí você tava comentando aquela ferramenta e tal, eu falei, putz, mano, acho que seria massa tu comentar com a gente essas paradas que tu faz uns bagulho muito sinistro, velho. Então claro, acho que, tipo, e a galera tá empolgadaça, então a galera tá acompanhando no chat, eu acho aqui pelo próprio StreamYard. Você consegue ver ali o chat na lateral. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. E é isso. Aí, agora sim. Bom, então, cara, o meu foco, né? Eu gosto muito do Recon, né? Então, muitas coisas que eu acho, cara, muitas coisas que eu já achei, enfim, é tudo perante a Recon, né? Então, é aquela coisa, é tu persistir, nunca desistir, né? Sempre tu tem aquela questão de frustração, né? Muita galera que tá começando agora, o que eles fazem? Poxa, não achei nada, vou largar porque isso aqui não é para mim. Cara, com o tempo tu vai pegando skill, tu vai pegando... tu vai tendo a mentalidade de um recon mais completo. O que tu pode fazer? O que tu... quer rolar uma word list? Cara, não quero word list. Tu quer rolar uma word list para enumerar um subdomínio? Cara, hoje tem N ferramentas que fazem isso, né? AMA, Subfinder. Então tu consegue... eu gosto muito de ciclar essas ferramentas, né? Então eu pego um resultado de uma, eu largo para dentro da outra, a outra já faz uma outra bruxaria que pega o que eu estou buscando. Então, tu explora muito, como que é o nome? Essa filosofia do Linux, né, dos pipes, né, tipo, de usar pipe para transferir, tipo, processa a informação
uma ferramenta, pega o output dela, joga no pipe, passa para outra ferramenta e processa, e aí joga o output para outra, e assim vai. Quando você vai ver, tem literalmente, tipo... Tá tudo filtrado, praticamente. Tá tudo filtrado e processado, e aí é só partir pro bounty, né? É só partir pro report. Com certeza. Então, essa parte, então, agora eu comecei a utilizar, porque assim, ó, hoje tu utilizando uma máquina local para tu fazer um recon, às vezes não é tão eficiente como tu pensa em ter uma VPS, né? Então, hoje, que nem assim, eu troquei minha VPS, né? Eu tinha uma VPS aqui no Brasil e cara, eu não estava localizando, porque hoje eu faço muito... eu vou muito em domínios militares, né? Os .1000. Então, o que acontece? Tem ranges de IP aqui no Brasil que são bloqueados. Então, eu não estava mais achando nada com a VPS. Então, tipo, cara, tu cavava, nada, não achava nada. Aí eu fui para fora, né? Daí eu migrei para minha VPS lá na Digital Ocean. Tá fora. E, cara, muito melhor a questão de automação, porque tu sabe que tu consegue filtrar muito mais coisas, tu vai pegar muito mais subdomínios, muito mais domínios, né? Então, hoje em dia já tem ferramenta própria já, tem um MyDeal, que eles chamam, que, cara, ele faz um cert.sh lá muito louco e busca todos os .1000. Então, tu tem uma estrutura muito maior, né, de subdomínios para tu criar, para tu mesclar. Então, eu gosto muito de pegar... peguei lá sei lá, um subdomínio, um domínio tal, beleza, lá, tauan.com. Cara, eu quero ver o que o Tauan tá embaixo. Tem lá o 123.tauan. Mas será que dentro do 123.tauan tem 12345? Tem 1234567. Então eu vou mesclando, cara. Então eu uso o DNS Gen. O que ele faz? Ele pega aquele teu domínio ali, bem dizer o teu patch, o teu domínio, e ele cria milhões de possibilidades. Ele faz tipo igual tem um esquema, por exemplo, quando eu tô quebrando hash com Hashcat, que eu uso um esquema de rules, né? Tipo, eu pego uma word list que tem umas listas específicas de palavra, que é mais ou menos isso, e aí ela, baseada nas regras que eu passo, ele gera novas palavras, tipo, adicionando números, ou então concatenando as próprias palavras, e assim por diante. É mais ou menos nesse mesmo sentido. Tu vai juntando essa bruxaria, cara, quando vê, tu tá dentro de um subdomínio, cara, muito louco, que tu nem sabia que poderia existir. Porque daí, o que acontece? Hoje tem muita gente, tem muitos hunters que eles utilizam muito Dork. Cara, eu sou um cara que apanho pra Dork. Mas, cara, tem muito louco, cara. Eu conheço um cara, ele é do Líbano, eu acho. Cara, o cara só usa Dork, só Dork. Tem outro de Portugal, só usa Dork. Então, cara, é uma metodologia que para mim não me coube, né? Então, o que eu sempre digo? Cara, tem que ser um negócio que tu te sinta seguro, né, do que tu tá fazendo e tu te sinta, como é que eu posso dizer, mais tranquilo, para tu não te frustrar tanto, né? Então, eu gosto daquela situação assim, de tu pegar e... Cara, tu ramifica. Hoje, tu quer começar com um pentest, bug bounty, enfim. Cara, tenta fazer um recon sem dork. Tenta fazer um recon com dork. Aí tu vai entendendo, poxa, eu posso apertar o parafuso aqui, né? Então, você vai ajustando. Claro, tu vai ajustando a tua metodologia. Vai afinando o teu filtro, filtro, exato. Aí tu vai buscando lá no Google, sei lá, Inur tal, setup. Então... o que vai acontecendo, né? Esses filtros que tu vai fazendo para dentro do Google, ele vai te trazer alguma coisa, ponto. Mas se ele não te traz alguma coisa, não é que não exista aquela coisa. Então tu pode pegar um patch ou um parâmetro que tu está buscando e largar dentro de um, sei lá, um HTTPX, num FUF, para ele cavar todas as listas que tu tem e quando vê dá um 200. Pode dar um 200? Pode. Né? E aí tu começa a filtrar isso aí. E aí eu começo a filtrar. Aí já você achou, por exemplo, você achou um sistema que, sei lá, é muito comum a empresa esquecer que o bagulho existe, já acontece. E aí tu pegou, achou esse sistema e agora você começa a testar nele. Aí tu vai fazer o mesmo processo, só que agora é parâmetro, né? Tipo, ver quais são as formas, se tem qualquer outra coisa, assim por diante. Formulário, endpoint, parâmetro oculto. Cara, tudo que é JavaScript. Então, eu tava
eu não era um cara que buscava muito JavaScript, né? Então, o que eu pensei? Cara, tá passando muita coisa que eu não tô pegando no JavaScript. Então, eu falei com um cara, ele até é bem conhecido até no Hackerone, que é o Malok. O cara, ele mora fora, espanhol, cara, na Itália. Eu trocando lero com o cara, ele assim, cara, eu pego muito bug, muito bounty, cara, no PayPal em JavaScript. Em patch, ele localizou agora no JavaScript que tinha um boot do PayPal que ele conseguia gerar gift card. Então, tipo, era uma falha muito crítica. Imagina, eu te mandar um gift card de $200. Quem é que vai pagar? Não sei. Vai ser o PayPal, certamente. Exato. Então, é aquela coisa, é o recon do recon, né, velho? Eu sempre falo isso, cara, recon do recon. Porque tu começa a ter muito mais informação que tu pode usar depois. Então, assim, hoje, todo e qualquer dado eu guardo. Cara, qualquer porcaria, velho. Eu achei um link tal. Cara, deixa quieto ali. Eu não sei se eu não vou precisar daquele link tal, sei lá, para bypassar alguma coisa, para enviar alguma coisa, para pegar um parâmetro daquele link tal e meter dentro de um outro link. Enfim, pode ter trilhões de possibilidades com aquele dado, né? Então, hoje eu busco muito SSRF, XXZ, SQL Injection. Eu não sou um cara muito forte de SQL Injection. Quem é muito mais forte de SQL Injection é o Clayton, né? Lá do Inur Brasil, lá, ele que me ajuda bastante lá na parte de SQL Injection, que é lá um diabo nisso aí. Mas eu gosto muito XSS. Então, eu vou buscando endpoints, cara, e vou fazendo um brute force em endpoints para ver, ele é refletido? Ele é. Ele tem um rate limit. Eu consigo enviar 600 e-mail. Beleza? Pô, isso aqui é uma falha de lógica. Então, tu pode colocar isso como um report, né? Então, aqui no Brasil, aqui eu estava participando dos bug bounty de umas empresas brasileiras que, cara, rate limit não existia. Então, cara, tu mandava 785 milhões de e-mails e o negócio funcionava. Mas qual que é a criticidade disso, cara? Cara, pode onerar uma API. Se a empresa paga para uma outra empresa, para a parte de marketing, sobre envio de e-mail, cara, a empresa está sofrendo um dano financeiro. Então, pode entrar num critical? Pode entrar num critical. Pode não entrar, mas depende muito da triagem também, né? Então, muita gente aí que eu troco um lero, algumas pessoas saem um pouco da parte de bug bounty por causa da triagem, ou por causa do impacto, né? Então, cara, eu achei um XSS. Beleza. Tipo, o meu caso, a minha questão com o bug bounty é exatamente essa, é a triagem. Eu, por exemplo, eu decidi, tipo, anos atrás que eu nunca ia fazer bug bounty na HackerOne. Tipo, eu não vou voltar atrás. Por causa da triagem dele. Tipo assim, foi uma rixa que eu peguei. E a treta não era minha, não foi comigo. Eu peguei uma rixa com o cara, com a HackerOne, por causa da política deles, de como os caras se comportavam. Os caras eram babaca. Falei, mano, tipo, isso não vai rolar, eu não vou fazer isso pra eles. Cara, teve reportes que eu já fiz, cara, que, sei lá, cara, um SSRF, e os caras falavam assim, tá, cara, qual que é o impacto disso? Aí eu falava assim, cara, eu consegui fazer uma troca com o back-end. Isso aqui, tu conseguiu fazer um port scan? Não consegui fazer um port scan. Não, então não vale. Cara, mas existe o SSRF, tá ali, entendeu? E aí o cara pingava pro meu DNS, eu consegui N situações, só não consegui fazer o port scan que os caras me pediram. Só, ponto. Única coisa que depois eu não tentei fazer, cara, que eu poderia ter feito, mas daí eu já tava putaço, era o metadado da AWS, né? Então, tu tentar usar o IP da AWS, porque tem um IP com metadado, que somente redes da... É um IP reservado interno que você consegue fazer request lá. Isso. E aí, se tu usar aquele cara, tu pega token do server, tu pega... Bom, é um RC, tu é o dono do servidor, né? Tu é o dono do servidor, e dependendo do que tiver dentro da máquina, da instância ali do EC2, você ona até a conta. Eu já onei várias contas AWS assim. E aí, tipo, já chegou o caso de, por exemplo, pegar credencial permanente e movimentar lateralmente dentro da empresa. Tipo, dentro por exemplo, a empresa tem várias contas AWS, aí comecei a onar todas as aplicações que tinha na conta que eu peguei, uma delas dava outra credencial. Então. Diferente. É
É que aquela coisa, né? Um pensamento de um... Que nem eu sempre digo, cara, tu não pode sempre pensar no reto. Cara, tu tem que pensar, tipo, cara, se eu fazer isso aqui, será que dá? Ah, pode não dar certo assim. Mas e se eu fazer assim? Se eu fazer assado? Se eu tentar, sei lá, fazer alguma outra situação? Vai funcionar? Pode ser que funcione, pode ser que não funcione. Mas tu tem que, tu O tem que importante é tentar. tentar. O importante é tentar diferente. Top. E não cansar e não se frustrar. Hoje muita gente se frustra, porque assim, cara, não achei nada. Porra, tô há 3 meses procurando, não achei nada. É chato? É chato. É chato pra cacete. Cara, tu não consegue fazer absolutamente nada. Tipo assim, ó, às vezes o negócio tá na tua frente, cara. E tu, putz, não, aqui não tem nada. Putz, aqui também não tem nada. Quando vê, cara, tu vai pra praia, sei lá, tu volta com um pensamento muito, tipo, cara, eu vou tentar de novo. Quando vê, tu acha um negócio, quando vê, tu acha outro, e aí tu vai achando outro, porque às vezes tu tá tão focado, tão... Cara, eu tenho que Pilhado, achar... tá pilhado. Tão pilhado. Cara, tu tá pilhadão. É que nem eu sempre comento a situação de, cara, tu não pode entrar pra Bug Bounty pensando, cara, tem que ganhar dinheiro, tem que ganhar dinheiro hoje, tem que ganhar dinheiro amanhã, tem que ganhar dinheiro depois da manhã. Cara, senão tu vai te frustrar, velho. Se tu não achar num dia, tu já vai pensar, putz. É o que eu falo pra galera. Outro, putz. A galera vem me perguntar, mano, eu acho que, porra, você acha que dá pra viver de Bug Bounty? Eu falo, cara, dá pra viver de Bug Bounty? Dá, só que tem aquela questão. É assim, se você é um cara bom que ganha grana, se você tem que ter uma frequência, né, mano, que tu vai viver daquilo, tu não pode faltar uma renda. Tu não pode faltar. Porque assim, se chegar uma época que tu não tá achando nada, tem uma fase ruim, não tá achando nada, já complica. Aí vai ficar foda, e aí vai só piorar porque tu vai ficar pilhado de ter que pagar as contas e não vai ter grana e é um ciclo vicioso. É bem isso aí, cara. E tinha um bagulho que eu queria acha, né? Tinha um bagulho que eu queria te perguntar também, Ataí. Tu tá com a tela aí pra compartilhar com a gente? Opa, com certeza, meu querido. A galera já tá ansiosa. Já quer ver o veneno. Peraí. Eu vou botar aqui o meu terminal. Peraí. E aí, trem? Peraí, deixa eu ver. É só compartilhar aqui a tela, tem um botãozinho, eu acho, compartilhar a tela, aqui no canto. Deixa eu ver se ele vai pedir alguma... Poxa. Aí, Mozilla, me ajuda, né, Mozilla? Pelo amor de Deus. Ih, no Firefox não vai rolar, certeza. Tu vai ter que abrir no Chrome. Carregando, acho que ele caiu. Ele vai entrar de novo Ele vai entrar de novo via Chrome, né, mano? Porra, a treta do Firefox é... A treta do Firefox é foda. Esse negócio de screen sharing. Deixa eu ver aqui. Opa, quem tá fazendo... Queria aproveitar agora para agradecer, tá entrando de novo, para agradecer o Mr. Clown Labs, que deu vários gifts ali pra galera, né? Várias sobre de gift, achei maneiro isso aí. Eu nem tava vendo, hoje eu tô transmitindo sem o auxílio do OBS, né? O Stream Elements, então não dá pra ver. E aí começou a popar mensagem aqui, recebi até Pix. Valeu aí, rapaziada, pra quem mandou Pix. Pra quem não sabe meu CPF, é só pegar no link e mandar no Pix que vai cair. Não tem erro. Pronto, ele voltou aqui e vou ligar. Me escutando aí? Não, acho que eu não tô... Ao vivo e a cores. Agora eu que não te escuto. Peraí. Tá me ouvindo? Não escuta? Olha os problemas de... Como que é o nome? Não os tô problemas. escutando, cara. Não? Eu tô ouvindo você. Eu tô te ouvindo. Tu me escuta, né? Eu não te escuto. Pera aí, deixa eu fazer outra bruxaria. Pera aí, rapidão.
É isso. Enquanto isso, eu vou aproveitar para tomar uma dose do meu gin. Vocês também gostam de gin, gente? Eu adoro. Foi mal aí, desculpa. Tá me ouvindo aí agora? Ah, agora sim, agora sim. Perfeito. Deixa eu tocar aqui. É isso aí. Só falando pra galera aqui. Aí. Eu tomo gin todo dia, mano. Tomo gin até no almoço. Vamos ver se... Já tá compartilhando? Já, eu vou jogar, vou Já? puxar a trilha aqui pra tela e aí tu vai apresentando pra galera. Peraí, deixa eu mudar aqui beleza. só o layout. Aí, ó, show de bola. Cara, eu pedi pra tu aumentar a sua fonte. Lá. Deixa eu pegar aqui. Aí? O que tu acha? Eu acho que tá legal. Eu pedi pra galera que tá acompanhando aí, pra galera dar um feedback, a galera que tá na Twitch, né, no chat. O que é que vocês estão achando? Tipo, se a fonte tá legal também. Pra mim tá top. Tá massa, né? Show de bola. Bom? Tá bom, então, mestre, agora é só abrir, carregar a bruxaria, né? Só derreter. É só fazer o vingar de um Levioso acontecer. Beleza. Então, cara, muita gente ainda tem um certo probleminha com o Go, tá? O que eu faço, cara? Eu vou lá no... O Gol, no caso, é o Golang, né? Tem uma, pra galera Go. entender. Golang. Ó, eu vou lá no... Cara, acho que vou ter que compartilhar minha tela cheia aqui, cara. Porque daí fica mais fácil. Pera aí. Manda bala. Acho que foi aí, né? Acho que tu vai ter que fazer a bruxaria aí, então. Bom, aí. Cara. Agora eu pedi só pra tu aumentar a fonte do terminal. Que aí, tipo, o terminal vai ficar bem... Deixa eu pegar aqui. Bem pequeno pra galera. Aumentando a fonte do terminal já ajuda um pouco, eu acho. Ajuda. Vamos ver. Acho que agora foi, né? Vamos ver. Eu acho que aí tá legal. Então pode começar, pô, manda bala, parceiro. Tá. Eu só vou mostrar como é que faz a instalação do Go e aí depois eu volto só pro terminal. Acho que fica melhor, pode ser? Fechou, sem problema. Beleza. Cara, aqui não tem mistério aqui, pessoal. Vamos lá no tio Google, né? Go install. Download and install, aquela coisa toda. Aí a gente vem aqui, copia o link de localização. Aí eu dou um wget, né? Diretão lá. Beleza. O Go tá aqui. Aí agora, cara, aqui embaixo mesmo, ó, tem o que ele vai descompactar para dentro do user local. Aí só rola lá. Beleza, tá pronto, descompactou, tá lá dentro. Agora aqui, ó, essa aqui que é o O do Borogodó. Tem que botar dentro do teu home, cara. Aqui, como eu tô em root, né? Então, seria aqui. Basicamente, você tá o path, né, do Go Isso, pra... eu vou setar direto. Daí no não... BSRC, você dá um export ali, já era, já passa direto. Isso, ó. Só largar aqui dentro o patch dele, ó. Aqui. E já Agora era. a Golang setada no path. Resetou pronto, você consegue rodar, baixar os módulos normalmente, né? É tudo... Beleza. Aí dá um source só para carregar ele de novo lá. Uhum. Atualizou, já era. Já era, tá pronto. Goverso. E aí tu usa bastante Golang, porque tipo, a maioria das ferramentas que tu usa são escritas em Golang. Isso, a maioria são tudo... Essa do Shoda aí não funciona mais, cara. O cara falando que eu laquei a do Shoda ali, mas não uso mais ela. Bom, então vamos voltar para uma tela só, que agora fica mais fácil. Aí, beleza. Bom, cara, eu tenho aqui
um scriptzão ali que ele fala de... Eu vou copiar ele, que está lá dentro da King, que é um pouco do Recon que eu uso, tá? Que, cara, ele usa várias outras aqui, ó. Bom, isso aqui que eu uso. Eu uso o amass, né? Que ele está enumerando a minha variável. Aí ele vai salvar o amass. Ele salvou o amass, ele vai usar o Chaos na mesma com a mesma URL, com o mesmo domínio, ele vai salvar. Silent só para não ficar sujando, né? O State Finder vai pegar a mesma situação, vai criar. Isso é basicamente um online, né? Isso, praticamente é online. Só que aqui, aqui eu tô botando, ó, tô botando aqui o meu Pythonzão para ele que tá dentro aqui desse caminho pet, GitHub Search. O que ele vai fazer? Ele vai dentro do GitHub também buscar subdomínios dentro do GitHub. Então ele faz um crawler lá dentro e traz mais um pouco, né? Então o que acontece? Cara, vários subdomínios que eu pego tá dentro do GitHub. Às vezes não tá em Asset Finder, Amass, Subfinder. Cara, às vezes é um negócio que tá dentro de um código que é um subdomínio muito louco, né? Então ele traz para nós também. Eu costumo pegar umas AWS no GitHub. Também. A AWS, cara, tem um script, cara, que é o Git Secrets, uma coisa assim, que tu consegue, tu usa o teu token e o que ele faz? Ele praticamente cava o GitHub, ele dá um crawler lá dentro, né, e traz as APIs, enfim, né. Aí ele tem meu token, beleza, aí depois ele vai ler todos os arquivos, né, o cara pode melhorar esse comando aqui, mais um chablinzinho aqui, aí ele vai salvar no host. Aí do hosts, cara, aí eu vou rolar o Subfinder, pegando uma lista dos hosts, que seria... Lembrando que esse hosts aí, que ele tá fazendo, na verdade, tá dando um append, né? É isso. Um arquivo de texto mesmo, só não colocou extensão ali, mas é um arquivo de texto. Isso aí. Que esse cara, ele tá... Deixa eu ver onde é que ele tá, cara. Eu acho que ele tá no Tesla. Deixa eu ver aqui. Tesla é o nome. Beleza, tá. Depois a gente chega lá. Aí, tranquilo. Ele foi lá dentro do host, ele vai salvar como full e um timeout, cara. Eu sempre boto 10, tá? O que acontece? Alguns serviços militares, né? Eles só começam a responder acima de 10, 20, 30 e 50 segundos. Então, se tu der um ping, cara, pode dar um ping, eu já parei nisso aí. Se tu bater numa URL lá, de um .1000 da vida, cara, tentar resolver ele não resolve. E aí tu bota um timeout lá de 40, aí ele funciona. Aí tu consegue resolver ele. E o HTTPX seria, ele vai fazer a resolução de todos aqueles domínios, né? Então ele vai botar lá HTTPS, HTTP, né? Ele vai achar as duas tecnologias ali, enfim, 443, 80. E threads eu boto aí 9.000 aí para ser mais rápido. O timeout 30, beleza? Aí o anil, para ele seria tipo um sort menos u anil, né? Ele já tira os duplicados, né? Ele já consegue filtrar todos os duplicados. Esse anil, por exemplo, um bagulho que a galera deve estar na dúvida. Esse anil aí, o anil... ele é uma ferramenta tua? Ele vem, ele tem algum pacote? Eu uso bastante do Tom Não, né? Ela é do Tom Não, essa ferramenta aí. Então ele tira os duplicados, né? Então ele pega lá, sei lá, tem tal, e aí ele vai pegar e vai tirar, se os dois aqui for igual, ele vai pegar só um, né? E aí ele já te deixa mais filtradinho ali, toda aquela tua lista ali que tu pegou com 4, 5 ferramentas, né? Então, o final ele vai me trazer já filtrado, né? Então, eu vou muito eu gosto de trabalhar nessa parte do filtro ali, para não ficar... Porque que acontece? Aí quando vê, tu tá fazendo um recon em cima de negócio que tipo, tu já tem ali. Então, tu, né, tá queimando pestana ali. Retrabalho, tá queimando pestana no processamento. Então não tem o porquê, né? Então aqui o defense, vamos aqui nos ARM aqui.
Vamos aqui no Nave. Aqui já tem um pouco já enumerado aqui, então eu vou apagar tudo. Beleza. Então, aqui tá fio. Aqui, cara, para a gente começar a fazer um recon, né, bem parcial, eu vou direto nos ASN, depois eu posso ir. Eu vou direto nos subdomínios, né? Então, Find Domain, que também é outra ferramenta que está dentro do GitHub, né? Um cara lá, Find Domain. Eu vou pegar o URL dela aqui e aí eu largo no terminal. Fechou, sem crise. Aqui, ó. Seria esse cara aí. Aqui é uma ferramenta que eu utilizo. Aí também... Aí, ó, depois que o cara instala ali, ela tem um tutorialzinho ali pro cara... "-t", o que eu boto aqui, ó? Nave.mil. "-q", para ele não me trazer nada, "-u", para ele me salvar. Então, dá um find. Então, ele vai usar o find domain agora para pegar uns subdomínios do nave.mil, né? Esse "-q" aqui seria tipo um silent ali, né? Para ele não ficar... Para não ficar uma sujeira ali, né? Falando da onde ele tá tirando, qual a... É kit, né? É kit, tipo, ele não ficar verboso. Isso, menos kit. Isso aí. É um não verboso ali, né? Ele tá literalmente quieto. Isso aí. Aí eu tenho um domínios aqui que é um alias do WC-L, né? Então, é a mesma coisa ali. Olha lá, mesma situation lá, né? Então a gente tem 63.778 hosts nave.mil. Mas não quer dizer que todos esses estão funcionando, né? Então, aí a gente vamos para outras ferramentas, né? Então, eu vou juntando mais ferramentas, né? Mais ferramentas. Então, a SetFinder também, que é do Tom Non. Também é uma ferramenta de... Peraí, o Manuel mandou ali o nome do cara, eu vou colocar aqui na tela pra galera. Isso aí. Ó, o Manuel tá aí, ó. Esse é um monstro, esse aí. Não, Manuel é God. Não, esse aí não dá pra brincar muito com esse louco aí, cara. Esses dias eu vi o Manuel apresentando um relatório de um pentest que ele fez, rapaz do céu, fiquei até com medo. Não tem nem graça, né, cara? Fecha a empresa, né? Então... É roubado. Pode fechar a empresa. E aí aqui, ó, a SetFinder, né? O que... Cara, para tu instalar ele, ó, é bem simplão, tá? Depois que tu já tem um Go instalado, cara, é só tu... Lá dentro da página do lá, ó, é só tu dar um go-get, -u, GitHub, a SetFinder, que ele já salva bonitinho ali para ti. Não precisa baixar, dar um git clone, enfim, né? Então ali tu dá um enter bonito, ó, pronto, já temos o bicho aí. Aqui. Opa. Então aqui, ó, subs-only, né? Ele vai passar um domínio para ele vai buscar em subdomínios que estão ou que fazem alguma comparação com o domínio que tá. Eu não uso muito, né, subs-only aqui. Então eu rolo a SetFinder diretão, nave.mil, aí aqui eu dou um T-A para ele me mostrar um resultado, né? Então aceite aí. Então ele vai lá dentro também. E aí ele vai mapear todos esses rolês e procurar, tipo, os assets que são pelo que? JavaScript, por exemplo? Não, aqui eu só tô pegando subdomínio ainda, né? O Asset Finder ainda é para mapear subdomínio. Isso, mapear subdomínio. Aqui eu tô mapeando só subdomínio. Aqui o Asset Finder, daí tem um Subfinder também, né? O Subfinder eu acho que é -d, -d, nave.mil. Aí o cara dá um -o, aí Subfinder. Mas esse cara aqui é um cara que demora um pouquinho, ele vai, busca. Ele é mais lento, né? Ele é um cara mais lento. Claro, tu pode mudar ali a questão do timeout ali, né? Ele é meio funcionário público, sei como é que é. Ele vai bem na tranquilidade, né? Então, e tanto que depois, cara, eu acho que o mais demorado ainda é o Amaz, né? O Amaz, ele fica rolando e rolando, e se tu não... O Amaz é tipo Nmap, né, mano? Se tu não souber usar, tipo, várias horas para rodar um scan que vai te dar ele vai para rodar vários scans que vão fazer exatamente a mesma coisa. A mesma coisa. Então,
O Set Finder, Findom-Min, né? E o Subfinder, beleza. Cara, aqui a gente já tem um total de 184.867 subdomínios. Tranquilo. Isso aí, esse domínios é um alias, né, que tu fez? Isso, é um alias ali. Seria um WC-L na lista, né? Saquei. Só para ficar mais bonitinho. Aí, então, o que eu faço, cara? Agora que vem o O do Brogodó. Um cat em todo mundo, que eu vou largar como URL. Beleza. Aí, aqui, ó, que rola o treco, o anil, ó. Aí ele vai... Aqui ele filtrou, né? Então, o que eu posso fazer, ó? O URL1. Eu vou botar... Ó, o URL1, 68.500 daqueles lá, dos 18 pau, pode ver, ó, ele limpou os duplicados. Então aqui a gente tem 68.579 URLs que não são duplicadas. Né? Então são únicas. Então a gente sabe que, cara, a gente tem 68.597. 79, quer dizer, desculpa. Mas só que não quer dizer que elas estão de pé ainda, né? Não quer dizer que elas estão respondendo alguma coisa, né? Então, aí aqui, cara, eu já limpo esses trem tudo aqui, Findom-Man, Subfinder, URL, beleza. Aí deixamos só esse cara aí. Opa, tranquilo. Agora, cara, a gente pode resolver esses caras com HTTPX, que é uma ferramenta do Project Discovery. O HTTPX funciona basicamente o on-curl da vida, ele faz questões HTTP. Isso, ele vai falar, cara, tu pode até fazer um port scan, tá, com ele, para te dizer quais portas estão abertas, o content type, pode buscar o status code, o título, se aquilo ali é que seria desse link aqui, ó. Do que ele tá... ali é um GitHub, aquela página ali é do GitHub, aquela página ali pode estar sei lá, pode estar parada, né? Pode ter uma... basicamente vai te dar um insight do que está rolando naquela página ali e tal, de como que você vai explorar e tudo mais, maneira. Isso aí. Aí, claro, tem o HTTPX e tem o HTTP Probe, né? Que também é do Tom Non, que ela faz a mesma situação, tá? Ali ele resolve, enfim. Também dá para fazer quase as mesmas coisas ali, só que o HTTPX ele tem mais algumas funcionalidades ali, né? Então eu dou um silent, então eu posso meter aqui um silent, aí a gente já entra no timeout. Aí você já coloca um timeout ali para ele, que é o tempo para ele esperar, né? O tempo limite que ele tem que esperar até o timeout. Para ele me responder, né? Uhum. Aí, cara, eu posso meter, sei lá, status code, para tu ver, olha lá, 200 e tal. Mas eu quero pegar só os 200. Aí tu dá um MC, pode pegar só os 200. Ó. Só que aqui ele não está salvando o arquivo ainda. Então a gente pode pegar aqui, ó, -O, aí eu boto 200 HTTP. Aí tu passou o parâmetro e já era. Isso, -O é o output. Então ele vai buscando, ó, daqueles 68 mil lá que a gente tinha, ele está... Agora você está mapeando quem é que tá online tá de via HTTP, pelo menos na porta HTTP ou HTTPS, 480 ou 443 nesse caso. Isso. Aqui, como a gente está filtrando 200, então, cara, é mais para a gente ter uma ideia, porque às vezes eu pego 301, e aí eu quero saber se tu consegue rolar uma word list em cima, tu consegue buscar algum parâmetro, né? Então... aqui eu tô pegando só os 200, assim, que a gente sabe que tá funcionando, né? Que eles estão de pé, esses caras aí. Perfeito. Aí depois, cara, que eu termino toda essa parte do 200 ali, do mapeado ali, vamos se dizer ali, cara, é porque ele tá dando pouco 200 porque tem muito fora, né? Então tem muito, tipo, 301,
400 e tal, 500 e não sei quanto, então... Às vezes tem subdomínio que, por exemplo, as portas nem não são padrão, nem tem essas portas abertas, abertas, sei lá, né? é VPN, ou então é outro bagulho que não tem nenhuma porta, tipo, baixa, aberta, eu sei como que é. Então, tá, vamos... Aqui eu vou deixar ele paradinho, ó. Então a gente sabe que, ó, esses aqui, os 200, ó, tá bombando. Beleza. Senão a gente pode tomar muito tempo aí, tipo, a gurizada esperando ali e... Exato. Tipo, a gente já sacou aqui porque tem como é que funciona mais ou menos, já deu pra entender. Beleza. Então, cara, do 200, o que agora ainda dá pra gente melhorar aqueles filtros, tá? A gente pode criar uma oneliner para ele pegar todas os domínios aqui, ó, cat domain, beleza, que é essa cacetada, e ele pode fazer o seguinte, ó, cat barra root ponto, deixa eu pegar aqui, eu tenho um direto no search, deixa eu pegar aqui, tá. Ó, a gente pode fazer podemos fazer aqui, ó, um shards para ele pegar o domínio e aí Perfeito. ele vai ser esse cara aqui. Qual que é o esquema do Sharks, pra galera que tem uma galera que acho que tem uma galera que desiste no Sharks, essa é a real. Ele seria um paralelismo, né? Eu não sei falar direito. O que ele faz? Eu estou mandando ele pegar uma lista, menos A seria de lista, a do domain, aqueles 68 mil bonecos lá, 69 mil. O que ele vai fazer? Ele vai pegar linha a linha e vai tocar dentro de um outro comando. Né? Então, o que acontece? Aqui, ó, eu vou passar agora que eu quero que ele execute um subfinder em todos aqueles caras rodando esse trem aqui. Então a gente faz assim, ó. Menos SH seria tipo do bash, né? Tô passando um bash para ele, poderia ser um Python, ponto não sei qual, né? Perfeito. Aqui vai ser toda a minha lista. Então, shards-a, ele vai ler a lista e ele vai tocar com esse menos "i", que seria tipo uma variável, ele vai tocar dentro do subfinder-dl aquela variável, aquela lista. Então, ele vai fazer uma a uma, entendeu? Ele vai executar o subfinder em cada uma da lista, perfeito. Em cada uma, isso. Então, aqui, ó, aí tu pode pegar aqui e dar um asset finder, acho que ele é o menos "o", subfinder. Asset 1. Opa, deu chabu aqui. Não é menos DL. DL daí seria eu estar passando uma lista. Aqui eu estou passando um subdomínio por um, entendeu? Perfeito. Ó, então ele vai bater nesse CPRW10, ele vai ver se dentro desse CPRW10 existe algum outro subdomínio. Então eu vou fazendo uma busca de subdomínio dentro dos domínios que a gente já tem. Né? Então pode ser que no VP40 existe algum outro subdomínio dentro daquele VP40, sei lá, VP43, enfim, VP40 não sei quanto, né? Então aqui ele vai embora. Então aqui seria tipo uma online para ele pegar toda aquela lista e largar dentro de outra lista, né? Aqui ele vai embora. Sim. E aí ele vai até o final. Isso. Ó, daí ele, como não tem nada ali que ele não achou, beleza. Então, o que agora eu gosto de fazer, cara? Ó, do 200, né? Então, eu posso dar um cache 200, dou um GAL ou um IBAC Machine. O GAL, existe o IBAC Machine que é tipo um crawlerzão imenso pega o histórico e salva, enganava. Isso. Então, aqui, ó, o IBAC Rule, vamos ver. Ó, não tem nada dentro dos nav lá. Cara, perfeito. Deixa eu fazer o seguinte, senão vai ficar... Deixa eu largar aqui, ó. Senão a live não acaba hoje. Senão... Porque, ainda mais que é militar, cara. Militar é chato, aquelas paradas ali. Cat, então...
Vamos pegar aqui, x, menos silent, menos th reads. Bota um GovBR aí. Ô, louco. Aí vai autonar, né? Não, daí... É autopão. É autopão, já tá o nada, não tem graça. Não. Ó, aí vai lá o ATT lá, deixa ele catar um pouquinho, hein? Eu acho que o site do governo brasileiro devia ter uma mensagem dizendo assim: nós estamos há 0 dias sem ser hackeados. Nem é bom falar, né, cara? Muito, porque se tu largar lá dentro de um Googlezão, aí eu já vou pras dork lá, né? Aí a gente já vai pras dork, a gente nem precisa fazer muito isso aqui. Beleza, tá. Salvou aí uma cacetada aí de... Ele salvou a TT1 lá, beleza. Então a TT1, o IBAC URS. Aqui deve ter. Ó, beleza. Perfeito. Aqui ele tá vindo tudo, mas só que, cara, eu não pego essa porcaria toda aqui. Aí eu já gosto de pegar só JavaScript, né? Perfeito. Aí agora aqui, ó, deixa eu catar aqui meu trem, porque chega uma hora que a cabeça para. Aqui, ó. Então eu tô pegando, eu vou grepar ele, buscando só JS e o... Pode ser só JS e o grepando lá, o JSP, JSON, enfim, né? Aí vamos dar um enterzão. Aí agora ele vai trazer, tipo... Tu basicamente tá dando um filtro ali, né, pra pegar o... Só quero pegar os JavaScript. Ó, Fechou. agora já começa a vir, ó. Só JavaScript. JavaScript. Perfeito. E aí, com esse JavaScript, por exemplo... Aí eu começo... Isso, daí eu começo a enumerar o JavaScript, né? Aí tu começa literalmente a rodar uns rejects, umas paradas assim, para filtrar o conteúdo do JavaScript. Filtrar o conteúdo do JavaScript. Por padrões específicos, por exemplo, credencial, etc. Isso aí. Aqui, ó, aqui eu não tô salvando, mas a gente pode dar um T-A JS. Vamos fazer assim. Deixa eu pegar aqui. Agora ele vai embora ali, né? Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver se ele já pegou alguma coisa aqui. Poxa, não deu nada, hein? Vamos ver aí. Pegar alguns arquivinhos ali só para ver se ele vai... Perfeito. Essa aqui. Deixa eu ver lá se ele tá... ATT. Tem o -F. JS. Tá pegando já os JS aqui. Tá, beleza. Terminou os JS. Aí tá o beleza. trem. Ele terminou de filtrar o JavaScript. Aí, esse resultado desse JavaScript, ele vai passar para outro lugar. Isso, ó. Aí aqui eu mandei largar dentro do O Cadu mandou, lá. o Cadu mandou até um regex ali para procurar a chave de AWS ali dentro. Tem... Dá pra pegar esse cara aí também, cara. Mas eu tenho aqui, ó. Quer ver? Aí você, já, por exemplo, já tem uma ferramenta que automatizou até isso, que aí pega várias outras... O que eu faço agora, velho? É o seguinte. Eu pego o JS e aí existe uma ferramenta anti-blur. Seria do Tom Não também essa ferramenta, né? O que ele vai fazer? Pode ser que daqueles JS, aquele trem lá dentro... Cara, pode ser que o JS ou tem lá um 403, né? Existe porque o IBAC pegou, né? Então aqui a gente vai filtrar o JS ainda. Eu quero saber se ele tá de pé mesmo. Então, perfeito. Né? Então eu quero pegar os 200. Eu não quero pegar, né? Ó, daí agora aqui, ó.
o que ele trouxe lá, né? Esse aqui está funcionando, esse aqui está funcionando. Eu poderia também dar seria um JS, que é o FFF lá, ó, 301, 200, né? Então ali aquele anti-blur ele só pega 200, né? Pode ver que tem bastante, mas 403, ó. Então isso aqui não adianta pra gente. Então o que depois desse cara eu faço, ó? Aí vem esse cara aqui, ó. É uma ferramenta também do Malloc, que é o não é o Linkfinder. O Linkfinder ainda ele vai catar para ver se tem patch, alguma coisa dentro do JS que tu possa usar, né? Então aqui, Linkfinder, deixa eu pegar esse cara aqui. Vou tocar esse trem aqui dentro. Aí. Ó. Beleza. Aqui ele achou umas bruxarias dentro do JS lá. Ó. Se a gente... Graph, Vinet, são patches, né? Então, perfeito. Às vezes pode ser que tenha um patch aqui que tu não consiga enumerar, que é uma word list, que está dentro do JavaScript, né? Pode pá. E daí, depois desse cara, o que eu faço? Tem aí um collector. Collector é uma outra ferramenta que ele salva. Ó, se eu vir aqui em Output, ó. Claro, quando tu tem muita coisa, né? Então ele vai te trazer aqui, ó, JS, quando ele achar arquivo dentro do JS, ele vai te trazer aqui parâmetros, os patch e as URLs, né? Então se a gente vir aqui em URLs, ó, aí vai ser aquelas mesmas coisas lá. Mas só como a gente não enumerou, tipo, muita coisa, muitos JS, né? Então foi bem simplão, mostrando o que eu... como é que é uma parte de Recon em JS, né? Perfeito. Mas também dá pra gente pegar, daí se a gente quiser já ir para a parte de... Cadê aqui o trem aqui, ó? Aí o que eu faço também, né, cara? Como, que nem eu disse ali dos dados, né? Eu não... Tem muita página que é comentada, né? Então, a página lá, os caras... no próprio AT&T ali, eu já peguei uma página, que até eu e o Clayton, a gente estava fazendo umas buscas, que tinha um link que estava comentado e, tipo, não era para ser usado, vamos dizer, mas era um link de painel de controle. E entendeu? Ele estava ativo. Estava ativo, estava só comentado, né? Então, o que eu curto fazer, cara? Eu curto pegar... Ó, daí aqui já entra... Aí já começa a entrar uns regex muito loucos, né? Nas URLs lá que a gente filtrou, que é os 200, deixa eu ver qual que era aqui. É o ATT1. Agora, eu pego todos aqueles domínios já enumerados, HTTP, HTTPS, bonitinho, eu largo dentro desse HTML tool. O que esse cara é? Do Tone Unknown também. O que ele busca dentro? Ele busca comentários dentro do HTML. Aqui, eu estou pegando só o URL. Eu quero que, cara, tiver HTTPS, HTTP, eu quero que ele me traga, né? Então a gente consegue localizar uma URL dentro de um comentário, né? Perfeito. Então, tipo, tu olha os comentários. Nossa, eu já vi muito isso, a URL credencial, enfim. Ó. Então aqui, ó lá, ó, 3284. Cara, não sei nem onde é que vai parar isso aí, entendeu? Então, ó, tudo isso aqui são URLs comentadas dentro dos códigos dos caras, né? Então pode ser que, tipo, esse 3284 pode ser um servidor dos caras. Eu vi até um piadinha ali, que me dá até medo. Pra baixo. PID foi pra baixo, tava um parâmetro aí no final, escrito PID. PID. Pode ir passando. Aqui, ó. Em cima, Privacy Policy em PID, 25. Deixa eu ver. Aqui, pra baixo, um pouquinho mais pra baixo. Pra baixo. É esse aí. Olha o parâmetro. Vamos ver aqui, deixa eu ver se consigo abrir esse trem aqui.
Ó, cara, tá muito quente. Ele transfere para uma... Ele faz um redirecionamento ali. Uhum. Mas assim, ó... Claro, aqui a gente pode pegar, velho, para não ficar tão sujo assim. Aí a gente dá um... Ele pega muito duplicado. Então dá um anil lá. Agora vamos ver se ele vai conseguir filtrar. Não, com anil ele não vai filtrar, porque não tem. Beleza. Tá, beleza. Então daqui, cara, tu já começa a analisar dentro das páginas que a gente já tem os 200, a gente já começa a buscar esses comentários, né? Então, cara, porta, uma URL mandando para uma porta, eu já peguei, do próprio Mil lá, né? Era uma URL que mandava para uma porta lá, era 1040, 1041, aí era um JBox. Aí esse JBox, cara, eu consegui explorar ele com a ferramenta do João Matos, né? Então, cara, tu consegue fazer muita coisa, né? Então, qualquer dado, velho, qualquer dado que tu tenha, né, tenta guardar, né? Então... Importante, é o mesmo esquema do Threat Intel, né? Tipo, não é só baseado no que você tem agora. Guarda que no futuro tu pode usar. Então, o que acontece? Como eu faço... como meus recons, tipo, cara, Tesla, Uber, PayPal, o próprio Mil, eles demoram muito. Então, eu uso o Axion. O que seria esse cara aqui, né? Ele consegue criar para ti pods dentro da tua VPN, da tua VPS, quer dizer, que nem... Cara, aqui ele criou uma máquina... Pode você falar tipo Kubernetes. Isso aí, seria isso aí. Que nem assim, ó, eu tenho a minha VPS, né, que tá aqui. Dentro da minha VPS, ele criou mais, aqui tem 9 máquinas, vamos dizer, dentro da minha VPS. Então, a minha VPS, e aí eu utilizo a minha VPS para ela conseguir falar com essas outras 8 máquinas. Então, eu estou tendo 10 máquinas para fazer um recon, né? Pode crer. Isso aqui, putz, com isso aí distribuído, escalável desse jeito, fica até roubado você fazer um recon com tudo isso aí. Então, que nem eu comentei a falar. Quando tu tem ali a tua máquina local da tua máquina, cara, demora muito. Pode demorar, pode onerar a tua máquina, pode onerar a tua internet. Falo, por exemplo, quando os caras perguntam, tem uma máquina roubadaça aqui, que eu literalmente rodo 4 VM nela, com algumas delas com 4 GB de RAM, 2 processadores e ainda consigo, às vezes, abrir um jogo no Windows, sabe? E jogar tranquilo, um jogo que consome GPU. E ela fica rodando, você fala, por que tanto? Eu falo, cara, porque assim, quando você meio que, divide o negócio, e aí você tira o peso, porque se tu começar a rodar tudo na mesma máquina, no mesmo sistema operacional, ele vai... Claro, ela não fica tão robusta, né? Então, se tu conseguir dividir, e aí tu usar essas outras máquinas para fazer os teus testes, cara, fica muito melhor, né? Então aqui, ó, se a gente pegar aqui, ó, o Axion, né? Daí eu pego lá o nosso domain -m, Subfinder, mesma coisa. Agora eu quero largar ele pro subtal e threads, aí tu vai ver a diferença, né? Com o meu threads rodando, o bicho fica roubado. Que nem aqui, eu tenho que setar aqui Axion LS, Axion Select. Tá, então ele não selecionou, então a gente bota aqui, ó. Pega esse trem. Coloca o nome da máquina. Isso, eu posso botar o nome de uma que eu quero, mas eu quero mandar para todas, né? Para todas elas. Todas as máquinas, ó. Então eu falo, todas essas máquinas já estão me escutando, né? Então agora eu mando para essas máquinas a minha lista de domínio para ele executar o comando do Subfinder. Mas aí ele vai, todas elas irão executar esse comando. Todas as máquinas. Isso, daí o que ele faz? Ele quebra o arquivo em 8 partes. Entendeu? Caraca! Ele não manda um arquivo para todas essas máquinas. Ele quebra o arquivo e manda metade para elas. Isso. Tanto que eu falei com o Prid, que é o cara que criou esse monstro aqui, ele disse assim, cara, agora eles estão criando em Rush, isso aqui.
Então ele pega lá uma lista, ó, a gente está com uma lista aqui de 176.309. E ele vai largar lá dentro. Então, ó, tudo isso aqui de targets, né? Então ele tá largando lá dentro, beleza, tal. E aí, pá, beleza. Terminou lá o treco, ó. Aqui eu tô. A gente cancelar aqui para não. São as saídas, ô Manuel, dentro de um Doppler daí. Dentro de um droplet na DigitalOcean, né? É tudo lá dentro da DigitalOcean, né? Então, lá dentro da DigitalOcean tá minha VPS, e aí dentro dela, cara, tá todas essas outras máquinas, né? Que aí, então, tipo, tu usa o Tor para saída, porque aí tu não corre risco de tomar bloco no IP, né? Por causa de... Isso aí. Perfeito. Aí, cara, vamos pegar aqui, ó. Dá para usar, tipo, botnet também como saída? Tráfego roteado aquele... tô zoando. Acredito que dê, velho. Tão me expondo demais. Ô, louco. Não, acredito que dê sim. Deixa eu ver aqui o Cafeine, se ele tem pouca... Eu quero achar um aqui, cara, que eu já tenha mapeado pra gente... Ó, aqui, ó. Beleza, ó. Tá aqui. Tá, firmeza. Que os subs agora, ó, lembra que a gente pegou o domínio e aí eu mandei pro Subfinder, então ele não tá fazendo ainda o... Não, tô lendo o que o Manuel tava escrevendo. Ah, tá. O Manuel, tu consegue aumentar, né, os Dopplers lá, né? Eu ainda não sei mexer muito bem no Axion, né? Eu sei mexer nesse basicão, assim, de pegar e mandar lá para dentro e ele arrebentar, mas eu sei que pode fazer, cara, trilhões de negócios com essa porcaria, né? O cara, tem um vídeo de um cara, cara, que ele enumerou mais de 6 milhões de subdomínios em 10 minutos com ele. Então, e conseguiu resolver com DNSX, enfim. Aqui, ó, que nem, ó, os subs, ó, 342 targets, eu mando lá pra dentro, ó, e, tipo, ele é muito mais rápido, ó, pronto, terminou. Caraca! Rapaz! Ó, tá vendo? Tipo, agora vocês entendem por que eu falo, tipo, geralmente eu falo pra galera, mano, tem um indiano lá que vai, mano, a probabilidade do cara achar o bagulho mais rápido que é muito mais alta, que ele tem que fazer na mão. Então, velho, tu acabou de desbancar os indianos. Os indianos vai falar assim, tem um gaúcho lá no Brasil que vai achar mais rápido que eu. Tá ligado isso aí. Então, tipo, cara, 342 targets ele resolveu em 6 segundos. Então, imagina tu meter uma lista imensa aqui dentro e tu deixar ali, cara. Pode, sei lá, pode meter na cron. Quando ele terminar um scan, enfim, lá uma busca de subdomínios, ele larga para esse lugar e esse lugar ele vai buscar esse outro lugar e vai resolver para ti. Beleza. Aí, ó, se a gente vir aqui, ó, em DNS, ó, aí ele traz tudo todo cagado, né? Então a gente dá um aqui. Aí eu dou um AWK. Acho que é 4. Não, 3 então. Ô, louco. 2. Aí, 2, beleza. Aí dou um TR-D. Pra tirar essas porcaria. Aí pega só os DNS bonitinho. Beleza. Aí, cara, só os endereços IP já resolvidos. IP, tudo bonitinho. Isso aí. Ó, carta DNS, tá ali bonitinho. Agora, velho, agora a gente rola um mascan, né? Pra, sei lá, quer pegar aí todas as portas, enfim, do trem. Aí a gente, em vez de IPs, a gente vai botar lá os DNS, que foi a lista que a gente salvou. Perfeito. Aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou meter da porta 0 até a 65. Chuta aí, Talão. Cara, não faço ideia. 365, acho. Aí, beleza. Tranquilo. Agora eu vou mandar o Axiom, né? Ó, 201 targets. Ó.
ele mandou lá para dentro, já está enumerando, papapá. E aí ele tá passando isso pro Nmap. Nossa, e cara, é uma treta que eu tenho. O Masscan é verdade. Isso, tu pode botar o Nmap, né? Tem um Nmap não, também que tu pode botar. O Masscan é menorzinho mesmo. Geralmente então, eu uso o Masscan para fazer teste de estresse também, né? Tipo, arregaça a rede. Arregaça a rede. Bota thread pra caralho. Bota thread pra caralho, eu fiz ele gerar uma vez, acho que tipo 10 MB por segundo. Porra. Ó, é muita thread. Não, é uma pauleira ele, cara. Ele é violento esse bicho aqui, cara. É roubado. Então, aí ele mandou essa lista. Pronto, tá pronto o negócio. 44 segundos ele conseguiu ler 201 targets lá. Aí tu dá um mascão, aí tu pode dar aqui um grep, sei lá, 80. Se existir, não tem. Vou pegar 80 então. Aí, ó. Aqui. Aí veio a porta, Vral. Já era, tá tudo aqui, ó. Porta. Entendeu? Então é muito mais rápido, né? Tu enumerar uma aplicação em geral, um mascan da vida, né? Para ele, cara, ele vai detonar praticamente o teu subdomínio, já resolvendo teus DNS. Do teu DNS ele vai buscar um mascan, vai pegar as portas e aí, claro, cara, eu particularmente eu não sou muito de olhar as portas assim, né? Eu gosto de olhar a porta alta. 80, 443, 80, 80, 80, 81, a 1001, né? A 3000, são portas assim que eu gosto de olhar, 5000, mas perfeito. Eu não olho todas as portas, 21, 22, assim é muito difícil olhar, né? Então, cara, depois desse bicho aí, a gente pode pegar e fazer um fuff com ele, né? Então eu posso passar uma lista da minha word list para dentro dessas máquinas e para essas máquinas utilizar o fuff para enumerar, por exemplo, buscar diretório, arquivo e tudo mais. Ó, que nem aqui, ó, root, ó. Ó, que nem tem essa da set note das word list, né? Tem uma cacetada de word list. Eu acho que entre ela e a seclist, aqui tem muito mais coisa, né? Perfeito. Então, ó... tu usa qual? A set note. A set note, set note. Pode crer, usa essa Raft aí. Essa Raft tem coisa pra caramba. Tem coisa pra cacete, mano. Ó, que nem aqui, ó, de API, velho, ele vai tentar, ó, cara, 225.456 trecos já enumerado dentro do GitHub, dentro de crawler e não sei o que, não sei o que lá, né? Então, cara, é muita coisa. Eu posso mandar essa lista para todos os meus pods, para ela utilizar essas listas, né? Mas só que ela demora demais. Então, o que eu vou fazer? Eu vou largar numa lista menor, isso. Né? Joga então, Rock U, aqueles. Joga Rock U. Ó, vim.action.modulus fuff. Aqui, ó, eu uso ela, né? Então, eu posso botar aqui, ó, botar aqui a big.txt aí, pronto. Perfeito. Isso aí, ela é grande, enfim, dá pro cara fazer um trem. Aí, ó, opa. Deixa eu voltar lá pro trem. Pra galera que quiser postar e marcar a gente nas redes sociais aí, tá? Fica à vontade. Isso aí. HTTP aqui, ó. Beleza, então agora a gente vai arregaçar esse trem aqui, ó. HTTP. Então agora eu mando, ó, 153 targets e eu mando essa minha lista, né? Ó, ele já tá escaneando o trem lá. Perfeito. Ó, então ele tá pegando, ó, ele tá fazendo um fuff em todo mundo lá já, ó, com aquela lista, né? Uhum. Então ele pega daquelas 300 e poucos bonecos ali que a gente mandou, ó, eu quero que ele traga 200, 204, 301, 302, 307, 405, 403, 405. E eu mando ele para cima, né? Então, claro, pode ser que demore muito, cara, para
para ele enumerar que se tu tiver uma word list muito grande. Show de Porque bola. daí tu tem que mandar o word list para essas máquinas, né? Uhum. Perfeito, Então, perfeito. é insanão, assim, cara. Aí aqui no final ele vai montar para nós um arquivo, ó, que nem aqui, ó, ele já deu 200, 301, ó, 200 no robots lá. Tá, isso aqui tem tudo que é lugar. Mas Perfeito. agora assim, ó, pensa o seguinte, se a gente tem uma word list com um diretório e chamando algum parâmetro, né, que seja vulnerável, enfim, que nem dentro dos 1000 lá, cara, o que eu sempre faço? Cara, eu achei alguma coisa no 1000 tal, eu vou tentar em todos os 1000 Tentar tal, em todos entendeu? eles. Tentar em todos eles. Então eu vou Exato. tentar em todo mundo. Então é um patchzão que eu vou rolar em todo mundo. Então aqui, ó, que nem o Favicon, pode ser que tu pegue negócio do Apache lá, que tem muita coisa que tu pode rolar no Shodan, lá naquele Flavital lá. Então, ó, ASP.NET 301. Então aqui, cara, aqui ele vai embora, né? Ó, ASP.NET 201. Vamos ver, notification. Beleza. Sei lá. Pode ser que demore muito aí, senão a gurizada não vai querer esperar. Beleza. Terminou o treco. Beleza, ele vai baixar a lista aqui, que seria esse FUF Output aqui, né? Ah, cara, mas como é que eu enumero também endpoint, né? Aí tem um endpoint que até o Manuel aí uma vez me ajudou, que foi com o Azure, né? Então, pô, caceta. Azure. O que esse treco aqui faz, mano? Ele simplesmente ele vai pegar o site e ele vai tentar encontrar outros parâmetros que tu não... Que você não mapeou antes. Não mapeou, é. Então aqui, ó, vamos ver se ele vai achar. Olha lá, ele vai 51 endpoints lá. Então ele vai começar a forçar, né? Pode ser que tu ache um endpoint que seja um... para refletir, né? Então Perfeito. quando vê, tu pode tentar um XSS, né? Perfeito. Então, cara, é mais ou menos assim que eu faço de recon, assim, essas... Aí, claro, depois entra muito mais a questão tu já ter o dado, né? Depois que você sabe onde fuçar, o problema do pentest, o problema do bug bounty, é achar onde fuçar. Depois que você acha onde você tem que fuçar, a casa caiu, que aí, tipo, uma hora ou outra, você vai achar alguma coisa. É, que nem... porque assim, cara, o que acontece? Quando tu já tem não é pré-definido a palavra. Quando tu já achou um domínio que te atraiu e tu achou algum endpoint ali que tu possa mexer, cara, tu vai tentar replicar em todos os outros domínios, né? E aí, claro, depois entra as onliners, daí tu vai montando. Poxa, eu peguei um patch, que esse patch, ó, que nem aqui, ó, ele achou lá, ó, redirection, né? Então, Rockstar Games, tal, aqui, user group é um endpoint, né? Perfeito. Mas então aqui, ó, que nem tem... Cara, aí depois eu vou indo, tipo, vou tentar aqui nesse teste PHP, ó. Não tô com o GF está lá. Aqui, então, aqui eu já faço uma underline para SQL injection direto, né? Então, Perfeito. Depois que eu tenho todos esses domínios, enfim, já enumerados, então daí eu vou lá com o IBAC, buscando um parâmetro de SQLI, e dentro do SQLI o SQL Map vai buscar esse treco aí, né? Cara, tem... que é muita coisa pro cara ficar falando e a galera, tipo, pode ser que não queira ver, demorando. Ninguém tem paciência, isso é fato. Entendeu? Isso é fato, é um bagulho que eu tava conversando com um amigo meu. É muita coisa, né? Então aqui, cara, eu dei um overview do que eu faço para Recon, né? Então, cara, se deixar terminar tudo isso aqui, cara... Você vai ter muita informação. Cara, tu vai ter muita coisa, muita coisa.
Então, cara, parâmetro, patch, tu buscando patch de... que nem assim, tem muita gente que vem perguntar, tá, cara, como é que tu cria tuas word list? Cara, pelo Burp. Próprio Burp, cara. Eu utilizo lá um add-ons lá que é o... Deixa eu até lembrar o nome, cara. Eu tenho um que chama Burp Bounty Pro. Eu uso o Golden Nuggets. Golden Nuggets, vou procurar isso aí. Isso. O que ele faz? Ele pega, tá lá todos as listas ali na tua esquerda e tu apertar com ele, dá utilizar ele, o que ele faz? Ele já vai pegar os patch para ti. Então, barra V1, API, barra V1, 2, V3, tudo que tiver já enumerado no Burp, tu traz para ti. Então, é assim que eu vou montando minha word list. Então, eu pego essas listas, né? E dessas listas, eu acho que eu até tenho aqui uma. CD. Não tem. O que ele faz? Ele pega os patch, né? Então, barra API e tal, enfim. E aí eu pego todos esses endpoints que eu consegui mapear naquele host rockstargames.com e aí eu tento botar nos outros subdomínios da Rockstar Games. Se eu achar, vamos dizer, dentro do lado um nave.mil, um arquivo de versão, porque o que acontece? O 1000 lá, o da IoT, eles aceitam praticamente tudo. Versão de servidor, arquivo, erro, qualquer diabo esses loucos aceitam. Então, tu pegou lá, achei lá o tauan.1000.nave.1000. É que na real eles não pagam bounty, eles dão tipo moral, reputação. Não é moral, é reputação, exato. Isso, então, cara, reputação sobe, né? Não é que nem tu pegar um programa... tu pegar um RCE, vamos dizer, num programa que te pague, vamos dizer assim. Então, o Manuel sabe, cara, eu só fico em VDP, cara, ele fica brabo comigo, ele fala, porra, velho, vai pros que pagam, desgraça. Então, é aquela coisa assim, porque, cara, o DOT, né, eu gosto muito do Departamento de Defesa. Isso, eu gosto muito deles porque, cara, pode fazer um recon violento, cara, sempre vai achar alguma coisa, entendeu? Então, já em um programa, vamos dizer, privado ou não privado, que nem o ATT, ele já é grande, já é imenso, né? Então, paga, então é muito louco que vai em cima, entendeu? Então é aquela coisa, né? O IoT, ele é bom porque tu pode rolar o que tu quiser lá dentro, né, cara? Tu não derrubando os caras, velho, não caiu um drone em cima da tua casa e um míssil, o resto tá bom. Mas eles aceitam tudo, né? Então isso aí é uma tática que eu já usei para levantar a reputação, né? Eu acho foda lá, por exemplo, que os disclose dos caras, tipo, do Manuel, tá ligado? O disclose do Manuel é feito, tipo, a cada 2 anos, velho. Os caras liberam, tipo, 2 anos depois que reportou. É absurdo. Por aí, né? Que nem assim, esse tempo eu achei um XSS lá e aí pedi pros caras liberar. Cara, sem mentira, cara, eu acho que ficou uns 3 meses, 4 meses, pra eles liberarem, né? Mas é aquela coisa, cara, os caras devem receber assim, ó, mano, a cacetada de vulnerabilidade todo momento, todo santo dia. Porque que nem aquela coisa, sempre tem um indiano lá na ponta, cara, que o cara tá usando 645 servidor, e aí ele larga lá uma lista e a lista some no meio de tudo e o cara consegue enumerar milhões de coisas, né, velho? E aí arregaça. Então... É aquilo que eu falei, sempre vai ter um Rajesh que tá fazendo o bagulho muito melhor e muito mais otimizado do que você. Sempre vai ter um Manuel lá na frente, lá voando as tranças em alguma situação, entendeu? Então, cara, eu gosto muito... Manuel é careca? Voando os óculos, então. Eu fiquei imaginando o Manuel de tranças agora. Então, é que nem aquela coisa assim, cara. Eu gosto muito de VDP, né? Então, não é pela questão do pagamento, né? Mas de tu incomodar, vamos dizer assim, né?
Então, que nem DIoT, tem lá o Doppler, que é de e-mail, tem, cara, Federal, todas essas paradas 1000 aí, cara, eu tô sempre no meio lá desses loucos, né? Então, cara, um pouco aqui da live aqui foi mais para mostrar, assim, o que eu faço de Recon, mas se tu conseguir terminar tudo aquilo ali, o DIoT paga. Ele tem programas privados do DIoT, né? Não é todos, né? Mas tem os que pagam sim. E então aquela coisa assim, cara, é tu não te frustrar e te incomodar, né? Então tu faz Recon, cara. Eu curto muito Recon, né, cara? Então eu não sou que nem assim, ó, esse tempo eu tava conversando com o Manuel. O Manuel, ele é um cara que não curte muito Recon. Ele já pega a aplicação e pô. Aqui, porra, o Manuel também, ele olha o bagulho, foi feito em Java. Eu tenho 300 IRUD de Java, caralho. Aí não tem como. Mas é deserialização dentro do meu Android que vai fazer um RCE, que vai puxar. Cara, aí não tem como tu acompanhar, entendeu? Então... Não, cara, tem um meme da época do Tom e Jerry que eles chamavam os outros gatos, tá ligado? Pra pegar o rato, ele tipo aponta na porta, assim, aquele ali. Então, é tipo assim, na prática, quando a gente quando eu não tô achando nada, aí eu falo pro Balessa, o Balessa chama o Manuel. Aí chega o Manuel, é aquele site ali. Que nem assim, ó, o Manuel, cara, ele é o cara do PHP, né, velho? Cara, deserialização do PHP, cara. Cara, bagulho que eu nunca vi na vida, cara, que eu vi lá na H2HC, lá no curso dele com o João. Cara, é uns negócios, umas bruxaria, cara, que tu olha assim, ó, cara, não vai dar certo. Pum, pronto, tá lá dentro, já era. Cara, que nem ele, o Cleiton falando. Aperta a mão do João, cai 2 IRUD, exato. Então, cara, e o mais legal, cara, que eu gosto de até de falar, assim, com eles, até com vários bonecos, assim, de parte de segurança, enfim, de bug bounty, é que os caras são humildão, então tu consegue trocar um lero com os caras, e os caras conseguem te dar um guia. Tem muita gente hoje em dia que, tipo, cara, tu, mano. É tipo tu, velho. Depois que eu comecei a acompanhar teus tweets, eu literalmente comecei a pegar e clonar tudo que você tava postando, assim, mano. Eu literalmente só mudava o parâmetro. Eu botava pra rodar e o bagulho arregaçava. Eu falava, mano, o bagulho é bom. O negócio funciona, entendeu? E nem então... se lá no Git da King, cara, tem muito onliner lá. Então tem online para tu buscar JavaScript, tem online para tu buscar subdomínio com o Spider, tem online para tu fazer isso aqui, tem online para... Cara, tem milhões de onliners ali, né? Então eu tento sempre ir alimentando aquilo ali, porque eu vi que, cara, muita gente veio em mim e falou, cara, ajuda, né? Eu consegui achar primeiro bounty com uma lista tal, primeiro bounty com isso aqui, consegui localizar isso aqui. Então é aquela coisa. O Recon, cara, nada mais é do que tu dá o básico ou um norte pro cara. Aí vai da tua cabeça, vai da tua skill e da tua maldade em buscar o que tu quer, né? Então... É malandragem, é o que eu falo pra é malandragem, velho. Eu tenho um monte de amigo dev que quer migrar pra segurança. Os caras falam, cara, eu quero migrar, mas eu não sei como. Falo, cara, tecnicamente você já tem o que precisa, quer saber programar, já entende bastante coisa, já mexeu com Linux, já mexeu com conta, já mexeu com a porra toda. O que falta agora é malandragem, entendeu? Como que é o nome? É ser pivete, né? Vamos dizer assim, ser pivete. Bem isso aí, cara. Então, cara, e é tu pensar, cara, que sempre dá, cara. Né? Então, pode ser que não... ter essa malícia, entendeu? Que nem ele, bonitas palavras, Manuel. Ter essa malícia de tu, tipo, cara, eu consegui isso aqui, o que eu posso fazer com isso aqui? Né? O Cleiton, ele já é um cara mais old school, né, cara? Ele já é um cara mais brabo, entendeu? Já é maldade. Maldade no coração. Inclusive, queria agradecer o Cleiton aí por ter sorteado o sub pra galera. Enquanto a gente tava na live, que no StreamYard não mostra, né, quando o cara sorteou. Então, Cleiton, valeu aí por sortear o sub pra galera, valeu mesmo. Boa. Então, que nem ele, o Cat SH ali, tem coisas que cursos não te ensinam. E não ensinam mesmo, não. Óbvio que não, né? Que nem eu sempre digo assim, faculdade, né? Faculdade, cara, tu precisa sim, né? Eu sempre digo, cara, estuda, né? Então, nunca vão te tirar teu conhecimento, né, velho? Então, cada coisa que tu aprende diferente, tu sempre vai conseguir replicar.
tem um maluco que tá acompanhando a gente, o Rafael, agora eu esqueci o nome dele. Rafael Cris. É um mano que, assim, o cara era, tipo, era borracheiro. Ele era borracheiro até pouco tempo atrás. Eu sei E aí, o mano tá, tipo, arregaçando geral, tá ligado? Ele é literalmente um cara, o Cadu costuma falar que, assim, ele é o cara daquele estereótipo lá. Sem saber que era impossível, foi lá e fez. É exatamente ele, porque, assim, a maior parte da galera desiste, tá ligado? E o cara vai lá e persiste e faz as paradas, tipo, mano, é incrível. Que nem eu sempre digo, cara, é tu querer, entendeu? É tu querer. Cara, de vontade. Tu entrar para dentro de um livro, tu entrar para dentro de alguma coisa. Cara, hoje em dia tem muita informação aberta. YouTube, Google, GitHub, Total. GitLab, tudo, cara. Tem muita gente que tá nisso, né? Então, cara, quero ver um... eu acho que eu achei um XSS. Beleza. Cara, se tu largar ali, cara, XSS Report Hackerone. Pronto. Tem milhões, velho. Tem milhares de reportes, exato. Se você pesquisa isso no Google, você está literalmente a um Google da sua resposta. Então, assim, cara, hoje a informação ela tá muito mastigada. Tá muito bem disseminada. Não, é assim, mano, é um bagulho que, por exemplo, a galera agora que tá chegando, tem um monte de gente que segue no Insta, porque eu geralmente faço shitpost, posto cachaça e coisa idiota. Mas às vezes eu posto alguma coisa de conteúdo, e os caras falam que curte e vem perguntar. Eu falo, mano, na época que eu comecei, não tinha essa porra, não. Na época que eu comecei, mano, você fazia. Às vezes você nem fazia pergunta besta. Os caras eram muito babaca, velho. Você tinha, tipo assim, era pouco, né? Tipo, era Manuel, tinha o Rubira, o Mercedes. Sabe, era muito pouco e os caras não conseguem dar tempo, não tinha tempo para parar e te ajudar. E hoje, tipo, tem uma galera criando conteúdo, fazendo post no Medium. Tu fica, tipo, o dia inteiro postando esses online no Twitter que eu fico pensando, mano, de onde é que ele tira essa porra? É aquela coisa. É aquela coisa assim, tipo, cara, tu tá trabalhando e tu tá pensando em outra coisa, e aí tu tem uma automação pronta, né? É que nem ele, ó, o Walker ali. O Walker é um cara que trabalha comigo, né? Que nem assim, ó. Hoje em dia é quando o cara te pergunta um negócio, tu desmenospreza ali. Cheguei ao tal, como é que tu faz isso aí? Cara, te vira, vai no Google. 3 meses depois, cara, o cara achou um bug, um bounty lá, 70 mil. O louco vai vir na tua. Ele vai voltar. Vai falar, como é que tu fez isso aí, cara? Pois é. Aí vai a questão da humildade. Não, cara, fiz assim, fiz assado, entendeu? Cara, olha, velho, se eu mostrar minha caixa de inbox desde o Twitter ou Instagram, enfim, cara, tem muita gente, cara, que pergunta como é que eu entro, né? Que nem hoje eu postei ali, se tinha alguma pergunta ali que a gurizada queria fazer, eu recebi uma assim, cara, como é que eu entro para fazer bug bounty? Cara, é aquela coisa, velho, é tu buscar um conhecimento de... Cara... a galera vai muito por curso. Eu, por exemplo, para você ter uma ideia... para você ter uma ideia, eu fiz um curso desses assim, que foi um curso do Marcão, da H2HC, do Psy Linux. E o que ele passou, uma parte das coisas que ele passou no curso foi... Ele focou muito para suprir o gap da galera que não entendia a tecnologia, mas para mim, como eu já programava, já tinha bastante experiência com programação, com web, foi a malandragem. Tipo, ele começou a mostrar vários casos de uso que você consegue abusar do bagulho. Eu falei, mano, isso aqui é uma parada legal. Então, acho que isso é foda. Sacou? Então assim, cara, eu vejo que... Cara... Queria mandar um salve pro João Matos e pedir pra ele assinar meu mousepad. Ô, louco, aí, João. Não, o João, cara, não dá nem pra brincar. O João é God, isso é louco. Isso aí, juntou ele e o Manuel, cara, fazendo o curso lá e o Pimps, cara. Tu não consegue acompanhar muito esses loucos aí, cara. Pesado. É um negócio muito à frente, né? Mas que nem assim, cara, eu até abri uma questão de perguntas ali que os caras vieram na minha antes, que é como começar. Cara, é aquela coisa. Google é um cara que ele vai te ajudar muito, né? O Google é seu melhor amigo. É igual um cachorro. O Google é o seu cachorro. Então ali, cara,
web, burp switch, proxy, porque bug bounty, pentest, cara, é mais ou menos tu conhecer um pouco de tudo, vamos dizer, um pouco de redes, um pouco de web, um pouco de não sei o que, um pouco de não sei o que, um pouco de não sei o que lá, né? Então, e eu vejo que conhecimento, cara, conhecimento ninguém vai te tirar, que nem eu sempre disse, então se tu consegue aprender hoje, aprendi hoje PHP, beleza. Pode ser que tu não vá usar amanhã, cara, num teste. Vem muito essa pergunta, cara, você acha útil que vale a pena aprender isso? O cara fala, segurança, qualquer merda que envolva, tipo, tecnologia, assim, fala programação, Linux, hardware, sei lá, qualquer coisa que você aprender, um dia vai ser necessário. Qualquer coisa, se você tiver a oportunidade de aprender, aprenda, porque, tipo, vai ser necessário. Então assim, cara... Vai ser importante. Sempre é importante porque, cara, hoje eu conheci Python. Poxa, beleza. Mas eu não vou usar mais. Cara, deixa baixado, velho. Tu pode usar ele para um bounty, cara, para ele baixar, sei lá, alguma coisa, para ele enviar alguma coisa, para ele ser um proxy. Cara, pode fazer um inferno, cara, de situação, né? Perfeito. Então... o Cleitão lá, ele é dos PHP, né, velho? Ele cria um PHP lá ofuscado em base não sei quem e não sei quem lá. Aí já entra aí Manuel João Matos, deserialização. Cara, é uns negócios muito loucos, né? Que é aquela coisa assim, é o conhecimento, né, cara? É tu ir atrás do negócio, persistir, não te frustrar, porque hoje em dia o pessoal, ele pensa muito assim, ó. Cara, bug bounty hoje eu vou entrar, já amanhã eu já vou estar recebendo do Shopify $16 mil, depois de amanhã eu ganhei do Uber 30. É aquela coisa, persistir, entender, ter a malícia depois colher os resultados. E quando se fala de persistência de bug bounty, exato. Todo dia. Cara, todo dia tu aprende alguma coisa nova. Todo dia sai um parâmetro errado. Todo dia sai um disclosure. Todo dia alguém reportou alguma coisa que tu não conhece, que tu pode usar em alguma coisa. E aí tu aprende, entendeu? Eu não tô aqui dizendo, cara, eu sei tudo, sou o melhor, sou o motherfucker. Não, jamais. Mas assim, todo dia tu aprende, né? Então, porque não né? Como é que dá pra gente ser o melhor se tem o Manuel e o João Matos aí no mercado? Não. Nem é bom levantar muito essa lebre aí, né, cara? Esses loucos aí são muito violentos. Mas, que nem eu sempre digo assim, cara, pra tu entrar, tu precisa começar, ponto. Né? Então... Tu entendendo o que tu tá buscando. Uma parada que eu sempre falo, por exemplo, que vai até de encontro com o que a gente apresentou hoje, que é o processo de recon, é você não pular etapas. Não. Porque se você pular, tu não vai achar. Existe por algum motivo. As coisas funcionam de um jeito e tipo, o bagulho não foi criado porque tipo, não presta, tá ligado? Existe por um motivo específico. E aí, se tu pula essas etapas, se tu pula esse aprendizado, tu deixa de aprender, ou às vezes tu deixa de ver mesmo, de achar as coisas, porque você tá pulando fases. Isso vai na questão do aprendizado, no estudo, que vocês tanto enchem o saco perguntando como estuda, mas ninguém quer, por exemplo, aprender o negócio do jeito certo, ninguém quer aprender computação, ninguém quer aprender a programar direito. Todo mundo quer entrar em segurança sendo hacker, assim, não sei porra nenhuma, quer entrar em segurança sendo hacker, ganhando um salário de sênior lá, respeita, né? É isso. Hoje, e que nem assim, tu falou uma parte legal, cara, de não pular, cara. O Recon, tem muita gente que fala, cara, Recon pra mim é 30%. Cara, então tu deve estar passando assim, ó, muita coisa que tu não tá vendo. O que eu falo, exato, o que eu falo pra mim é Recon é 90%. Eu sempre que aí falo tem exploração. 90% da nada é Recon, 10% é exploração. Aí depois tem pós-exploração, que é movimentação, é outra coisa, é outro processo. Mas aí volta novamente, Recon também, tipo, seu no, Recon novamente, a numeração. Tu sempre vai cair num Recon. Cara, tu explorou um server, o que tu vai fazer? Poxa, eu quero ver o que tem nas máquinas, eu quero ver a rede, será que eu consigo dessa máquina pular para outra? Tu tem que fazer um Recon. Tô na DMZ, consigo pivotar da DMZ para dentro do AD? Exato, pivotou pro AD, vai fazer o quê? Numerar o AD, é a mesma coisa, tipo, sempre. Então, assim, mano, aí tu vai rolar o Blood Hold, e aí tu vai vendo, quando vê, tu cai lá para um outro AD, que cara, tá federado. Aí tá feita a merda, entendeu? Então exato. É aquela coisa. É Recon, velho. Eu sempre digo que 90% aí, que nem tu comentou,
é Recon, cara. Tem coisas assim que tá na internet, cara, e tu nem sabe que existe. Shodan, cara, Shodan, ele é um bicho, eu tenho a API dele paga, velho. Tem coisa assim que tu acha que diz, não, isso aqui não pode ser. Eu também tenho as API paga. E, cara, Shodan é incrível. Aí tem aquele Fofa também. Eu tenho um post também lá que são tipo vários engainers de busca de servers, enfim. Eu conhecia a maioria delas ali, eu considerava como engine de Black Hat, né? Mas tu falou que é engine de pesquisador. Tu falou que é engine de pesquisador, para mim agora é engine de pesquisador. Que aí vai aquela situação, né? Como é que tu vai usar aquela informação, né? Tu vai usar ela por teu bem ou tu vai usar ela, tipo, se tu ficar viajando na minha, eu vou te explorar agora, né? Então, cara, eu sempre gostei de Recon e todas as situações que eu achei foi em Recon, né? Então, XSS eu achei num parâmetro, às vezes, que era muito louco. Cara, não vai vir da tua cabeça, tipo, cara, o parâmetro vai ser, sei lá, 1, 2, 3, 4, PHP igual. Tipo, tu não vai botar isso. Se tu não brutar e tu não buscar, tu não vai botar. Mano, né? E o pior é que é um bagulho interessante. Você fala assim, não vai botar, mas, mano, desenvolvedor é um bagulho esquisito, velho. Pior. Cara, desenvolvedor faz uns bagulho nonsense que você fala, não é possível, não é possível. Aí você, é possível, velho. Pior, mano, e pior é que, assim, quanto mais o tempo passa, eu nunca deixo de me surpreender, velho. Né, Cadu? O Cadu, eu tenho que ficar olhando os códigos do Cadu, meu Deus do céu. O Cadu parece que é dev. Ainda bem que ele é hacker, porque se fosse dev, coitado. Cara, semana passada, tá? 1000 lá. Cara, existia um diretório, beleza? Backups, firmeza. Só que o backups, cara, era .zip. Beleza. O que o cara botou no final? .zip.1. Então, tipo, era backups.zip, número 1. Cara, e aí eu, não pode. Era dentro de um WordPress, que o WordPress tinha a senha do DB, e aí tu abre ali, tu printa e tu fala, não pode ser, cara. E aí tu entra para dentro do WordPress de um departamento militar. Então, aí reportei lá, enfim. Tem um bagulho que, assim, cara, com quem trabalha com Red Team, com invasão, que todo mundo, eu vejo os caras que trampam, tipo, com defesa, ou então a galera o CISO, né, geralmente é CISO para essas merdas. A gente tem defesa multicamadas, o caralho, mano, você quebrou o perímetro, a casa caiu. Tipo, literalmente, você entrou assim, precisa de uma falha, uma única falha. Entrou, a casa caiu, é uma única coisa, entrou, a casa caiu, aí já era. Tu não precisa, cara, de uma bruxaria muito louca. Eu vejo isso, cara, em grandes empresas, tá? Os caras têm uma infinidade de bagulho. Infinidade. Aí tem um subdomínio, cara. Um subdomínio muito louco, que nem os mano lembra, que desse subdomínio ele ainda tá dentro da empresa. Tem uma aplicação web ali que tá vulnerável. Lá, você sobe uma shell, pegou a shell, manda a shell, você ruta a máquina, já era, vral. Pronto, tá dentro da rede. Cara, eu peguei de uma empresa aí, né, que depois eu reportei na parceria, né, eu consegui fazer isso. Era um site, cara, que tava dentro da empresa ainda. Não tava num hospedado. Na AWS da vida. Não tava hospedado. E era um Apache, bonitinho, beleza. E aí eu enumerando, achei um campo de upload, do campo de upload lá, consegui mandar lá um offja.php lá, %00 lá, tal. Tava com uma shell bonitinha. Beleza, da shell bonitinha, tava na máquina. Tava na máquina, da máquina, daí eu, cara, vamos ver qual que é a versão disso aí. Cara, era um Ubuntu, cara, da versão do Guaraná com rolha. Cara, exploit é o que mais tinha, né? Tu não precisava nem botar exploit. Se tu botasse exploit, era capaz da máquina desligar. Cara, pior que recentemente eu cheguei a rodar até Dirty Call, tipo assim, pentest mesmo, sabe? E funciona. Os caras não atualizam, entendeu? Cheguei a rotar com Dirty Call, sabe? E aí os caras falam, nossa, Dirty Call, velho. Eu falo, mano. Um negócio que é tipo 2, 3, 4 anos atrás? Sei não, o Dirty Call funcionou. Foi corrigido até, eu acho que 5 anos atrás, 4 anos atrás, se não me engano. Só que assim, até hoje acho. Detalhe que é uma falha de 10 anos, né? Tipo, sei lá, quase 15 anos, na verdade. Quase 15 anos. Então, cara,
E aí a gurizada agora vem me dizer que, tipo, não acha alguma coisa ou não busca alguma coisa, né? Então, é aquela coisa assim, Ítalo, tu nunca tenta fazer alguma coisa se tu não tem lá um persistência, né, velho? Se ela desligar ou reiniciar, sabe que tu tem uma carta na manga. Tu consegue logar de novo, exato, não vai queimar a tua shell. Não queima teu cartucho. Mas, cara, o processo de recon, assim, que eu mais ou menos faço, seria esse, né? E, claro, tem muita coisa ainda que não dá para passar em, tipo, a gente vai fazer 2 horas, porque demora. Cara, enumeração, dependendo da enumeração com word list que eu faço, demora, não, e tem um detalhe assim importantíssimo também, mano. A gente tá aqui para passar uma visão de como funciona assim, mano. Galera, agora vocês sabem que conhece. A live vai ficar salva aqui na Twitch por alguns dias. Eu vou baixar ela também, mas eu vou publicar assim, mano, daqui a uns 10 anos, porque. Sem tempo, irmão. Sem tempo, irmão. Detalhe, eu tô na casa de um amigo no rolê, praticamente, tô fazendo live, tá ligado? Que nem assim, ó, pra ter uma noção, não te cortando, que nem assim, ó, esses tempos eu e o Manuel, a gente tava conversando, cara, comecei a enumerar pra ele um host lá, cara, 3 dias enumerando, com uma word list. Então, é aquela coisa, persistência, né? Então, é tipo assim, cara, eu vou rolar, tá, mas vai demorar. Cara, mete no Macron, velho. Mete lá na AWS, mete deixa lá a máquina ligada. Deixa a máquina ligada exato, deixa a máquina ligada de madrugada, já que tu não tem, tipo, R$25. Deixa lá pifada lá, velho. Tanto que eu não sei. Eu tenho aí. Tem lá no meu Twitter lá, se o cara quiser, não fazendo propaganda lá, mas se o cara quiser ganhar $100 lá na Digital Ocean lá, pode usar meu código lá, tu ganha $100. E, cara, é aquela coisa, não consome muito, tu tem uma máquina boa, tá fora, tu consegue enumerar muita coisa, então é aquela, cara, Recon, velho, que nem assim, parte militar aí. Parte militar, velho, range do Brasil é bloqueado. Então, se tu não tiver numa VPN, aí tu vai meter uma VPN. Aí tu vai fazer um Recon pela VPN. Cara, vai demorar uns 12 Vai demorar uns 12 anos. É lento pra caralho. Cara, eu tenho até as VPN maneiras, mas mesmo assim ainda é uma merda. Tipo, ainda é lento. Ela fica lenta. Então, cara, paga ali 50 centavos ali. Que nem, cara, eu pago $4, $6 às vezes. Eu nunca cheguei a pegar $15 lá. Falando nisso, tu me lembrou de pagar a fatura da Digital hoje. Então, assim, ó, lá, cara, eu largo tudo lá para dentro da Digital Ocean lá, cara, e deixo lá rodando, velho. Não me preocupe com... vai degradar a minha rede. Porque se tu for fazer em casa um Recon, pode ser que até teu modem, cara, dá uma travada na tua conexão, porque tu tá mandando muita coisa. Então, o que vai acontecer? Vai gargalar. Alguma ponta vai gargalar. Vai. Então, tu dá-lhe lá pra rua lá e deixa que se vire lá e já era, né? É isso. E é a malícia, né? É a questão que a gente falou. Malícia é bom. Agora você já tem uma base, velho. Vai ficar o convite aí pra tu mostrar pra gente depois como montar setup, esses bagulho. Eu acho maneiro o setup que tu tem. Claro. Tipo, sei lá, configurar uma máquina do zero, uma parada assim. Fica aí o convite, a gente faz mais pra frente. Claro. Cara, valeu de verdade. Foi incrível. Tipo assim, quanto tu trouxe aqui foi sensacional. Eu nunca tinha... Acho que foi uma das melhores lives que eu participei, velho. Valeu mesmo. Valeu. E muito obrigado a todo mundo que acompanhou. Pra você ter uma ideia de tão bom que foi, velho, a gente ficou literalmente assim... 85 pessoas entraram na live e ficaram na live, tipo, até o final. Pô, coisa boa, velho. E geralmente sempre oscila, sobe, desce, sim, mas entra 100, cai para 25, sabe? Tipo, a tua live foi realmente muito boa, que a galera aprendeu. Então, fica o convite para a próxima. E, cara, eu vou deixar meus contatos aí, buscar aí, off já. Se você, do jeito que tá escrito aí, mano, é só pesquisar, velho. Eu vou botar aqui, ó, off já. Fiquei até emocionado com o comentário do Manuel. Vou até botar aqui. Ô, Manuel, o que é isso, Manuel? Assim, aí não... Cara, e eu vou te dizer assim que eu aprendi muito com o Manuel na H2, né? Então, de lá pra cá... de lá pra cá eu tenho uma amizade com ele aí, que a gente sempre troca um lero sobre Recon e Bug Bounty, e aí a gente fica trocando uns lero, e assim vai, né, velho? Eu acho que hoje em dia, cara, essa situação de segurança da informação, ela tá muito quente, tá muito grande. Cara, isso aqui tá crescendo assim, ó,
é que nem foguete, não tem ré, entendeu? Absurdo. Mas vou falar uma dica pra galera que tá começando agora. Chega no sapatinho, chega na humildade, chega com tom de voz baixo, porque assim, a galera hoje tá mais legal, só que se tu for cuzão, os caras vão te queimar. Os caras vão te queimar. Mano, e o pior, cara, que eu vejo que a segurança hoje, se eu falo pra ti assim, cara, fulano tal lá foi muito tonto. Tu vai falar pra um outro boneco, o outro boneco vai falar pra outro boneco, vai cara, chegar já no, te queimou no mercado. Ponto. Já tá queimado. Ficou falando mal dos outros, tá queimado, exato. Ponto, queimou. Então eu acho, cara, que qualquer parte de humildade que tu tenha com o próximo, cara, olha, velho, o que eu recebo de mensagem, cara, juro, perguntando como é que eu começo com bug bounty, como é que eu faço isso, como é que eu instalo isso, como é que... E assim, ó, pode mandar, cara, pode ser que eu não responda ali naquele exato momento, mas eu vou chegar e vou te responder, entendeu? Então ali, eu tava vendo agora por cima, cara, ali teve até hoje, um cara me mandou no Instagram, falando que uma das minhas tips, o cara ele conseguiu o primeiro bounty dele, o primeiro report dele. Cara, isso aí pra mim é muito gratificante, porque... Caralho. Eu não quero dinheiro, entendeu? Cara, eu faço isso porque eu amo. Sinceramente, eu amo isso aqui. Eu amo estar na frente de um terminal, eu ando... Cara, toda essa situação aqui, eu gosto de estar na frente do terminal, de a gente debugar, de a gente fazer o inferno, e procura aqui, fala com outro, e a gente sempre sai num lugar. Então, essa parceria que todo mundo tem de se ajudar e trocar um lero e impulsionar outra pessoa, cara, não vai te fazer menor do que eu tô tentando te levantar como um cara, entendeu? Então, comigo, cara, pode mandar mensagem para mim aí, off já aí no Twitter, no Instagram, Telegram, cara, olha, é um inferno. Pode mandar aí que a gente se resolve aí, não tem galho aí. É isso, mano. Cara, de verdade, valeu mesmo. Queria agradecer a todo mundo que ficou até agora. Queria mandar um beijo pra Sabrina, que tá acompanhando a gente. E para todas as outras meninas que também estão acompanhando a gente aqui. Mentira. É que eu vi ela aqui agora, ela comentou. Então, um abraço, Sabrina. Valeu por acompanhar. Valeu, Manuel, Joãozinho, a galera toda aí. Muito obrigado mesmo. Você também, cara, sensacional o teu conteúdo que tu trouxe hoje. E é isso, galera. Vamos lá, porque eu tenho que me embriagar, né? Amanhã ainda é sexta, amanhã ainda tem que trabalhar. Então, tipo, já tá ficando tarde para poder beber. Isso aí. Tá feito, pessoal. Valeu aí, Itaú, pela parceria aí, cara, pelo espaço aí de CD com o teu público aí, essa rapaziada aí. Pô, meu público não, caralho, é nosso público, velho. Eu tô aqui só pra, tipo, espalhar a mensagem. Foi tu que trouxe o conteúdo. Estamos subindo aí, cara, e é muito legal ver a galera gostando do conteúdo, porque é um conteúdo que... Cara, não entende. Muita gente, eu posto os teus onliners. Se perde. Eu reposto os teus onliners nos meus stories, e os caras vêm, mano, o que é isso? Aí eu falo, mano, literalmente, copia e cola no seu terminal. O máximo que vai acontecer. Vai funcionar. O máximo que vai acontecer a turma tá instalada. A turma tá instalada. Ponto. Mas, cara, pode me perguntar aí, tem meu Twitter aí, tem o Twitter também, que eu sempre posto lá. Pode ter um reverse, né, velho? Pode estar ali, baixado. Um reverse é sempre importante. Um reverse... Pode acontecer, né? Mas, que nem tem o Twitter da Kings lá, né? Aí no GitHub, eu acho que acho que tu passou, né? O Git da Kings, eu acho, né? Isso, passei. Kings of Bug Bounty Tips. Passei aqui, peraí. Deixa eu mandar de novo pra galera. E aí a gente finaliza, peraí. Aí, ó, galera. Quem quiser saber mais, tá aqui, ó. Vai nesse GitHub aí. King of Bug Bounty Tips. Lá vocês vão achar todos esses onliners, tudo que ele falou aqui, que ele mostrou aqui, todas as ferramentas que vocês vão ver lá. Como que usa e tudo mais, então... tá só tudo lá, e tem ali também, no começo do Git, tem todas as ferramentas que tu precisa para testar. Então, clicou ali, tu vai cair direto para as páginas não desses animal aí, e aí tu consegue instalar com aquele processo que a gente fez ali de começo, instalando o Go, já era, velho. Instalou o Go, é sucesso. Sucesso, exato. E quem quiser o contato do Manuel, me chama no Zap. Eu tenho o Zap dele aqui. Eu tenho um grupo no Zap, tá? Tem que pagar 50 conto para ficar no meu Close Friends. E aí eu mando mensagem de vocês pro Manuel. Eu tô zoando. Raid em quem? Não vou dar raid nele agora, peraí. Como é que faz raid? Eu não sei como faz raid. Eita, pô, peraí. Já vai tomando, já. Pra ficar esperto. Esses negócios...
Esses negócios que a galera acha que o cara é hacker, tá ligado? Mas esse negócio de ser hacker é foda. Eu não sei nem identificar os bagulho do Google, tá ligado? Como é que faz raid, velho? Eu tenho o Telegram também lá, o Elno Sense lá. Off É já também. verdade. Off já também, chama o cara no Telegram. Como fazer raid? Meu Deus do céu. Pela Twitch, deixa eu ir aqui. É esse bagulho de canal. Estudo? Estudo de vídeo? Painel de controle? Eu acho que é painel de controle. Pera aí, galera. Ah, mano. Beleza, o Sense. Aí você pode responder uns caras aí. Tótipos, ok. Raid, como fazer raid? Ai, caralho. Fazer raid. Caralho. Eu realmente me perdi. Ah, beleza. Deixa eu... É só digitar no chat. Pô, rapaziada, vocês podiam ter falado aí que era só digitar no chat, né, mano? Olha aqui. E uma hora a gente faz uma live, cara, a gente pega um domínio e aí a gente derrete o domínio num recon pesadão mesmo. Aí a gente vem com tempo e aí é um abraço, cara. Aí eu acho que também ajuda também. É isso. Bom, galera, valeu. Falou e até a próxima. Beijos. Valeu. É nóis.